Fala pessoal do canal Mais Língua, aqui é o Guilherme. Eu estou hoje aqui na Place des Arts, na Praça dos Festivais em Montreal. Aqui atrás vocês conseguem ver algumas gongorras que eles organizaram para o Natal. E eu já falei em alguns outros vídeos que Montreal é uma cidade que atrai bastante estudante internacional pelo número de universidades que a gente tem aqui. E também ela tem se tornado um polo de inteligência artificial e principalmente no mercado de games. Então é um bom lugar para se considerar imigrar. E a pergunta então é, quanto custa viver aqui? E é esse que vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, então a gente pode pensar em custo de vida classificando os principais gastos que a gente tem em aluguel, transporte, alimentação e alguns extras, como telefone e internet, por exemplo. Então o aluguel aqui em Montreal ele varia mais ou menos de $600 por mês até, enfim, $1.500, $2.000, depende bastante do tipo de apartamento que a pessoa procura ou do tipo de casa. Então, por exemplo, é possível alugar um lugar pequeno no centro e pagar $600, $700, ou, é claro, pelo mesmo valor, alugar um lugar maior que fica um pouco longe do centro, mas que vai nos dar mais espaço, né? Então, esse aluguel vai variar aí de 500, 600 até 1.500, dependendo. E eu estou contando aqui uma pessoa que vem para cá sozinha, né? Mas é claro que um casal vai querer pelo menos um apartamento de 1 ou 2 dormitórios e esse valor pode aumentar um pouco. O segundo gasto é o transporte. Aqui em Montreal não é preciso ter carro, né? Então a gente gasta uma média de $85 por mês com transporte, isso dá direito ao passe. Esse passe nos faz, enfim, a gente tem disponível metrô, ônibus, enfim, para o mês inteiro. Então o gasto mensal com transporte é bem baixo, basicamente $80. Outro gasto importante é a alimentação. E para uma pessoa, eu diria que se gasta entre $250 e $400, dependendo do quanto de gasto que eu quero ter, do quanto que eu quero investir em alimentação, se eu quero ir comer em restaurantes, etc. Então, por exemplo, um restaurante de médio valor aqui vai custar algo em torno de $20 por pessoa, mais ou menos. E é claro que a gente tem que ter uma gorjeta de 15%, então tem que calcular isso em cima também. E o quarto gasto, que seriam os extras de telefone e internet, vai ser algo em torno de $150, $200, dependendo do plano que eu escolher, se eu quero TV a cabo junto, enfim. Então, se vocês somaram tudo isso, vocês vão perceber que eu preciso de pelo menos uns $1.100, $1.200 por mês, sozinho, para eu ter uma vida relativamente confortável, embora bem simples. E a pergunta agora, então, é qual que é o salário mínimo e qual que é o salário médio? O salário mínimo aqui é por hora, então é 11,25, 11 e alguma coisa, né, nesse momento. Ele varia um pouco de acordo com a província, a gente está na província do Quebec e aqui eu acho que é 11,20, 11,25. Isso dá um salário bruto de mais ou menos $1.800 por mês para alguém que trabalhe 40 horas por semana. Então com esse salário, vivendo sozinho, já é possível ter uma vida razoavelmente confortável, com direito a alguma viagem nas férias, dependendo de como a pessoa sabe, de como a pessoa organiza ou planeja as suas finanças, né? Isso é claro que é um fator extremamente importante. E eu não estou contando aqui que a pessoa vai querer comprar um carro, porque em Montreal, como eu falei, não é preciso ter carro. Tudo aqui é muito perto e o transporte público funciona. Agora, se a pessoa quiser comprar um carro, para dar uma ideia para vocês, um Ford Focus aqui custa a partir de $16 mil mais ou menos, um Ford Fusion vai custar 22, 23, o modelo base. E então assim, existem várias formas de comprar esse carro, a maioria das pessoas não compra ele à vista, é claro. O financiamento tem um juro baixo, é possível pagar de 2 em 2 semanas, por exemplo. E também é possível fazer leasings, né? Então tem toda uma série de opções aí para a questão do carro. Só que a verdade é que poucas pessoas ganham o mínimo, a média das pessoas vai ganhar algo entre... Então o mínimo seria algo em torno de $22 mil por ano. Então aqui a gente fala muito em salário anual em vez de salário mensal. Então 22 mil por ano seria o mínimo, mas a maioria das pessoas vai ganhar mais do que isso. Então a média de salário para indivíduo aqui vai ficar ali em torno de 30 mil por ano.
E é claro, tem salários que vão ser muito mais altos do que esse. Então, para dar alguns exemplos, um engenheiro civil vai ganhar em média entre 50 e 60 mil dólares por ano. Um professor de escola vai ganhar numa média aí de 40 a 50 mil dólares por ano. E vocês podem então fazer o cálculo de quanto que isso dá por mês. O imposto de renda aqui é uma coisa importante também. Ele é bastante alto, tem bastante imposto aqui. O imposto de renda para quem ganha o salário mínimo vai ser de aproximadamente 11%, para quem ganha então esses 22 mil dólares por ano. Para quem ganha 50 mil dólares por ano, esse imposto já sobe de 11% para 22%. E é claro que alguém que ganhe 250 mil por ano vai pagar desses 250 mil, praticamente 100 mil dólares por ano só de imposto, porque o imposto vai ser entre 40% e 50%. Eu estou falando aqui só do imposto de renda, mas é claro que aqui quando a gente vai num restaurante ou comprar algum bem de consumo, a gente também paga um imposto sobre esse produto. E o imposto aqui, somando o federal e o da província, porque são dois impostos separados, ele chega a aproximadamente 15%. Então toda vez que a gente vai comprar um produto, a gente tem que levar em conta que na verdade ele vai custar 15% a mais do valor da etiqueta. Então isso também é bem importante. O imposto de renda é a mesma coisa. O imposto de renda federal tem uma porcentagem e o da província do Quebec tem outra porcentagem. E essa porcentagem que eu dei para vocês é mais ou menos o total, somando as duas porcentagens. Tudo isso vocês descobrem com calculadoras de impostos na internet. Então, a moral da história sobre o custo de vida é que o salário mínimo me permite ter uma vida relativamente confortável, muito diferente do Brasil. Mas é claro, muitas pessoas vão ganhar mais do que o salário mínimo. O salário médio para a família aqui, por exemplo, ele fica em torno de 50 a 60 mil dólares por ano, e aí se conclui que tem duas pessoas ganhando um salário dentro dessa família. Então é possível ter uma vida bastante confortável com o salário médio do país. Agora, a questão, claro, é o quão difícil é conseguir esse salário médio. Um salário de 50 mil dólares aqui no Canadá é bem difícil de conseguir, primeiro porque ele vai exigir uma formação específica. No caso da engenharia civil, que eu comentei antes, é preciso ter o diploma validado aqui no Canadá, então é preciso passar pelo CREA canadense, digamos assim, e mesmo conseguindo isso, depois ainda é preciso conseguir um emprego, que cada dia parece estar ficando mais complicado porque a competição tem aumentado bastante. E é claro que uma coisa bem importante de pensar em termos de custo de vida também é quanto que eu vou gastar com a minha saúde e com a educação. Se eu tiver filho aqui, é muito cara a educação. Nesse aspecto, o Canadá tem uma grande vantagem, porque a saúde aqui é pública, embora isso não signifique que ela custe zero, ela obviamente custa alguma coisa, a gente tem que pagar um valor, dependendo da faixa de salário que a gente tem. Mas ela é basicamente pública. Se eu vou no hospital e eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho depois uma conta imensa para pagar, por exemplo. Então isso já é um fator bem importante. Claro que eu digo isso, mas assim, para eu ter essa vantagem, para eu usufruir desse tipo de serviço, eu preciso ser pelo menos um residente permanente aqui. Então não basta eu simplesmente vir para cá como turista e permanecer aqui, porque nesse caso, como eu não vou ser um residente permanente, eu não tenho direito a certas coisas do próprio país. A outra coisa é a educação, que também é pública, como eu já comentei em alguns outros vídeos. Aqui atrás vocês enxergam a Universidade do Quebec em Montreal, que é uma universidade bastante grande, francófona, como eu também já comentei em outro vídeo. E se vocês forem no Google e compararem quanto custa para um canadense ou um residente permanente aqui estudar numa universidade daqui, comparado com um americano nos Estados Unidos, vocês vão perceber que a diferença é bastante grande. Então a educação aqui ela é pública, o que, de novo, não significa que eu não vá pagar nada, mas eu vou pagar muito menos. Então isso também é acessível e é claro que isso tem um papel fundamental na redução da desigualdade social. E para concluir, é importante lembrar que eu estou falando, quando eu comentei antes do salário mínimo, por exemplo, que é possível ter uma vida relativamente confortável, é importante lembrar que uma vida confortável, primeiro, é subjetivo, conforto para pessoas diferentes vai significar coisas diferentes. E é importante lembrar também que no Brasil existem alguns costumes que aqui não vão acontecer porque custam muito caro. Por exemplo, ter uma empregada, ter mais de uma empregada, ter, enfim, babás cuidando do filho em tempo integral, isso tudo é muito caro aqui. Então, de um modo geral, existem algumas coisas que vão ser mais simples aqui do que elas são no Brasil. E isso é uma transição que é preciso, enfim, se preparar psicologicamente para ter essa transição, porque o que a gente quer dizer com conforto não necessariamente bate naquilo que vocês acham que, enfim, é confortável, né? Então isso é bem importante levar em conta na hora que eu estou num lugar em que todo mundo tem um salário mais ou menos justo e, portanto, o custo dos serviços vai aumentar bastante.
Então, a moral da história aqui, para concluir, é que sim, é possível ter uma vida confortável com um salário relativamente baixo aqui, mas isso vai exigir que eu me adapte, é claro, ao país em que eu estou, e isso é o que se espera de alguém que pretende migrar para cá. Então tá, até a próxima, gente!